Quero começar o programa hoje convidando para conversar conosco o secretário Ramiro Rosário, da Prefeitura de Porto Alegre. Secretário, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Escola, bom dia, Rosane. Bom dia. Carolina Bahia, que está em Brasília nos acompanhando, e a todos os ouvintes da Gaúcha. Secretário, eu anunciei aqui na abertura do programa o DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, e o DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgotos, vão ser a mesma coisa, né? Vai haver uma fusão, né? Um será incorporado pelo outro. Esses são departamentos fundamentais para o funcionamento da cidade, em dias de chuva, em dias normais, com limpeza, com manutenção, zeladoria de uma forma geral da cidade. De que forma o contribuinte ganha com isso? Exatamente, Escola. Eu recordava há pouco aqui com a Rosane, alguns meses atrás, no início de 2019, estive aqui para falar sobre os avanços nos contratos do antigo DEP e os combates às irregularidades, e fui questionado sobre o que esperar para esse ano de 2019, e um dos pontos principais era justamente esse, da incorporação do antigo DEP ao DEMAI. Eu poderia aqui classificar em 3 esferas os benefícios à população, Escola. A começar pelo entendimento, né? Nós tínhamos até pouco tempo atrás, ao longo das últimas 3 décadas, 2 departamentos que tinham a palavra esgoto na sua sigla. O Departamento de Esgotos Pluviais, que lidava com a parte dos esgotos mistos, daquelas redes que recebem e deveriam receber apenas a água da chuva, e o Departamento Municipal de Água e Esgoto, que além do abastecimento de água também trata do esgoto cloacal. O que vamos combinar não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido, Rosane, e causava uma grande confusão na população e também facilitava um jogo de empurra muito famoso aqui na nossa cidade. Aquela velha pergunta: o problema é do DEP ou do DEMAI? O esgoto correndo na frente da casa do cidadão, o cidadão não tem a obrigação de saber se aquele esgoto ali é proveniente da rede cloacal ou da rede pluvial. Ele é prefeitura, nem sabe se o bairro dele tem um separador absoluto, que é a rede cloacal. Então, o problema é da prefeitura e precisa ser resolvido. Portanto, a simplificação através de um único departamento, com um único comando para poder buscar a solução, esta parte do entendimento, sem sombra de dúvidas, é um ponto positivo inicial. O outro é o operacional. Nosso intuito é justamente agora termos equipes polivalentes, equipes que consigam atuar nas mais variadas áreas, seja na manutenção do sistema de drenagem da cidade, das redes pluviais, como também da rede cloacal, otimizando, entre outras coisas, a vistoria, que nós tenhamos uma vistoria muito mais qualificada, uma triagem muito melhor da demanda e evitando que ocorra aquele tipo de situação de ir uma equipe que lida apenas com a rede pluvial até o local da demanda, chega lá, vê que não é pluvial, depois vai uma outra equipe do DEMAI até o local para poder fazer o conserto, e muitas vezes a equipe do DEMAI também chegava lá e via que não era um conserto deles, acabava passando a bola e ficava aquele jogo de empurra. Então a nossa intenção é justamente ter uma operação muito melhor, mais qualificada, tendo uma sinergia entre as equipes, e tanto na parte operacional quanto também administrativa, até mesmo nas nossas sessões azonais, que são aquelas sedes que tanto um departamento quanto o outro tinham nas mais variadas regiões da cidade, 5 regiões administrativas da cidade, e isso acabava fazendo também com que tivesse um retrabalho, um resserviço. E o terceiro ponto, eu vejo que é a parte financeira e burocrática. Com a incorporação, nós teríamos a chamada tarifa 3, que é aquela tarifa que o DEMAI cobra na conta ao contribuinte pelo, vamos lá, abre aspas, aluguel das redes pluviais naqueles bairros onde não há o separador absoluto, que é o esgoto cloacal. Essa tarifa 3, Escola, ela era sempre repassada ao caixa único da prefeitura. Ia para dentro da estrutura do município, que enfrenta tantas dificuldades, e muitas vezes acabava não ficando exclusivamente ali na parte dos serviços na rua, ia para outros gastos administrativos e operacionais do próprio Departamento de Esgotos Pluviais até então. A partir do momento que há essa incorporação, a tarifa 3 ficará retida no DEMAI e será investida integralmente. Isso representa quanto? Qual é essa 50 receita? Milhões ao ano. 50 milhões ao 50 milhões ao ano. Então esse recurso ficará retido dentro do DEMAI e será aplicado exclusivamente nas questões de manutenção, conservação do nosso sistema de drenagem. Essa receita ia direto para o Caixa Único, ela não ficava no departamento? Ela é recolhida pelo departamento e era repassada ao Caixa Único
técnico, a prefeitura para o DEP, justamente que era o responsável até então pela manutenção e pelas obras e serviços vinculados à drenagem. Então agora esse recurso ficará retido dentro do DEMAI para ser investido justamente no sistema de drenagem, conservação e manutenção do sistema de drenagem da cidade. Isso inclui limpeza de bocas de lobo, isso inclui a desobstrução de redes, o hidrojateamento, dragagem de arroios e todos esses serviços de manutenção, inclusive das nossas casas de bombas, que vocês acompanham há bastante tempo, sabem as dificuldades que se há, embora tenhamos tido nesses 2 anos e meio aí avanços significativos na manutenção das casas de bombas. Quando assumimos em janeiro de 2017, as casas de bombas estavam com um percentual de 40% de operação dentro daquilo que elas haviam sido projetadas. Hoje já estamos em 80%, portanto dobrou a capacidade de operação das nossas casas de bombas. O grande problema das casas de bomba, secretário, sempre lembro, as casas de bomba funcionam como, vamos lá, a lagoa-rua, né? As casas de bomba são acionadas para sugar a água, né? Para fazer a drenagem da água das ruas, né? Isso, a casa de bombas é o coração de todo o sistema de drenagem. Nós temos... Quantas casas tem? São 21 casas de bombas. Tá, o grande problema é que quando dava temporal, faltava luz, as casas de bomba paravam de operar, porque não tinha gerador de energia. Exato. Elas têm agora? Nem todas. Uma menor parte tem geradores de energia. E as casas de bombas, elas funcionam dentro do nosso sistema de proteção contra cheias. Vocês podem observar que elas estão localizadas justamente ao longo dos diques que cercam Porto Alegre. A Freeway ao norte é um dique que nos protege do Gravataí. Nós temos a Castelo Branco, nós temos a parte ali da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. São os diques, né, que protegem a cidade contra cheias, inclusive aqui na Ipiranga. Aí também ela funciona como um dique, ela é uma avenida mais elevada e vocês podem observar que também há casas de bombas aqui. Portanto, o que elas fazem? Bem como o Escola estava explicando aqui. As águas descem dos morros, das regiões mais altas, chega na área de planície e o sistema dessa área de planície precisa fazer com que a água seja puxada para que possa ir para um canal, como é o caso na Zona Norte. São colocadas uns canais que vão lá para o Gravataí, transpondo ali o dique da Freeway. Então é um sistema muito caro e muito importante para a nossa cidade, que estava sim com uma defasagem gigantesca. Para que você tenha uma noção aqui, como eu disse antes, 40% apenas funcionando dentro da sua capacidade operacional. Então imagina o impacto que isso causava, especialmente nessas regiões de maior planície, realmente, regiões na zona norte da cidade, e graças às intervenções feitas ao longo dos últimos 2 anos, a gente tem observado uma melhora, não é a solução completa dos alagamentos, mas uma melhora significativa em bairros como, por exemplo, Santa Maria Gorete, que fica ali entre a Avenida Sertório e a Avenida Cis Brasil. Rosane. Secretário, há uma coisa que me incomoda muito quando se trata do assunto esgoto, é que Porto Alegre, mesmo nas ruas onde tem a rede de esgoto cloacal, as unidades, tanto habitacionais quanto comerciais, muitas não são ligadas. Uhum. Né? Aqui no Dilúvio, por exemplo, né, há anos que a gente reclama que se joga esgoto in natura dentro do dilúvio. Porto Alegre gastou uma fortuna com aquela estação de tratamento lá na Zona Sul. Da Serraria. Na Serraria. Isso. E ela não opera a plena capacidade porque não chega o esgoto para ser tratado. Quando é que isso vai começar a mudar e por que a prefeitura não consegue obrigar as pessoas a fazerem a ligação na rede cloacal? A pessoa deve fazer a ligação na rede cloacal. Tudo Mas no se ela poder não faz, público, não acontece nada. Tudo no poder público, a gente sabe, isso não é uma prerrogativa de Porto Alegre, né, do Poder Público Municipal. O Poder Público Estadual e a União, uma das maiores dificuldades enfrentadas sempre é a questão de fiscalização, né, de estar na ponta, o Estado poder estar fiscalizando aquelas pessoas que, por um ato de desconhecimento ou até mesmo do não exercício da cidadania, acabam causando um prejuízo coletivo. Com essa incorporação do DEP ao DEMAI, o nosso intuito é justamente facilitar também esse tipo de vistoria e até mesmo daqueles
daquelas visitas que são feitas técnicas pelo antigo DEP ou pelo DEMAI para um alvará, por exemplo, para um habite-se, né? Então, isso também nos facilitará muito a partir do momento que teremos uma equipe com um olhar geral de cidade, né? Não focado apenas na sua caixinha, não focado apenas no seu setor, para que se possa buscar a solução do problema, né? É uma intenção e é uma cobrança muito forte do prefeito Marquesan que a gente sempre consiga otimizar os recursos da cidade como um todo, nas mais variadas áreas de governo. Esse é um projeto que ele mesmo acompanhou de perto, né, buscando fazer com que nós pudéssemos otimizar esses serviços na ponta ao cidadão, e agora a nossa intenção é justamente poder fazer com que as demandas que há tanto tempo ficavam esperando por muito tempo pelo DEMAI, pelo antigo DEP, a serem executadas, agora consigam, com essa sinergia das equipes e até mesmo utilizando a expertise do DEMAI, que é muito reconhecida nesta parte de atendimento à população lá na ponta, consigam ter uma solução muito mais rápida. Secretário, fiquei com uma dúvida exatamente nisso. Como é que vai funcionar essa união desses dois departamentos, dessas duas áreas, em termos de equipes, de treinamento de equipes, de número de funcionários? Vai continuar o mesmo? Vai ter afastamento de alguém? Como é que vai funcionar isso? E para o cidadão, que vai precisar ligar, como o senhor disse no início da entrevista, que precisa acionar o trabalho, como é que vai ser para ele? Vai ter um canal só? Vocês vão criar um novo canal de relação com essa nova estrutura? Carolina, nós montamos um escritório de transição em janeiro. A lei que permitiu essa incorporação de fato, ela foi aprovada pela Câmara de Vereadores em dezembro, e nós criamos um escritório de transição que durou 90 dias, e foi um trabalho muito robusto, e faço aqui uma menção e um agradecimento a todo o corpo técnico, tanto do antigo Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP, quanto também do DEMAI, da direção do DEMAI, suas diretorias e o corpo técnico do departamento. Aquelas pessoas que estavam vinculadas ao antigo DEP, elas migram agora para o DEMAI, né? Elas serão remuneradas, serão incorporadas diretamente ao Departamento Municipal de Água e Esgoto. Essa incorporação agora já vale a partir do dia 1º de maio. Né, com relação ao pessoal. São cerca de 80 funcionários, portanto, que saem da nossa Secretaria de Serviços Urbanos, naquela parte ali no que diz respeito à conservação, manutenção, e migram, portanto, para o DEMAI. E o cidadão deve continuar fazendo suas demandas através do sistema Fala Porto Alegre, que é o telefone 156. Existe lá dentro uma opção número 2, que era exclusivamente para o DEMAI, que passará agora também a atender as questões vinculadas à drenagem, mas também ligando para um 156, para cair dentro do sistema ali de solicitações, o cidadão poderá fazer a sua demanda. Aí o grande desafio é nosso interno, é do outro lado do balcão, ter um grande CCO, ter uma grande unidade de triagem para saber quais são aquelas demandas que de fato são prioritárias para a cidade. Digo aqui, por exemplo, próximo a escolas, hospitais, avenidas de grande fluxo, e também fazendo com que essa incorporação tenha resultado prático à população, otimizando as equipes e evitando o resserviço. E que nunca mais a gente tenha aquele jogo de empurra também, se uma questão é vinculada a pluvial ou cloacal. Esse é um grande desafio nosso interno agora para ter uma vida prática na vida da cidade. E a famosa história do quem é o dono do buraco, como a gente diz aqui, né, secretário? Pergunta que eu tenho para lhe fazer é outra. Esta fusão, né, do DEP com o DEMAI, até que ponto tem a ver com o processo de uma PPP para o saneamento em Porto Alegre que está em andamento pela Prefeitura? Está em andamento pela Prefeitura o desejo de buscar uma concessão com relação ao esgoto da cidade, né? Ela não é um tema que está ligado umbilicalmente a essa situação, né? Mas facilita, não? Facilita, pode inclusive vir a facilitar um processo de concessão que englobe também a parte de drenagem da cidade. Mas não é uma questão que está vinculada umbilicalmente, não foi feito por isso, foi feito justamente para prestar um serviço melhor às pessoas lá na ponta, ao cidadão que por tantos anos reclamou de uma ineficiência na prestação de serviços pelo DEP. Hoje, por exemplo, o Escola, inclusive, inicia um novo contrato que nós chamamos contrato de turmas, que é aquelas turmas, aquelas equipes que fazem a limpeza de boca de lobo, a desobstrução de rede, pequenos reparos num tampão
de um posto de visita de concreto que está quebrado, por exemplo. Isso a gente acaba vendo andando pela cidade. Tem mais E equipes hoje, agora? Agora teremos mais equipes. Quantas? Aumentamos em 1/3 as equipes. Eram quantas? Eram Passa 20, passam para 26. Queremos ainda ampliar mais. E Isso importante é equipe dizer, terceirizada, né? equipe terceirizada, e é importante dizer, Escola, que esse é um contrato que agora está licitado. Nós tivemos aí a necessidade de fazer contratações emergenciais para poder manter esse serviço em andamento. A própria Gaúcha noticiou isso diversas vezes e agora finalmente temos um serviço licitado que pode ser renovado aí ao longo de 5 anos, se for do desejo da administração, se a prestadora de serviços estiver prestando um bom serviço. Antes não era listado. Não, nós estávamos com serviços emergenciais. Tá. Emergenciais, porque houve a judicialização, houve todas aquelas questões ainda vinculadas a 2016, da não continuidade dos serviços que estavam sendo executados. Conseguimos sanear toda essa situação e com um contrato que aumenta o controle e a fiscalização, e sempre faço questão de reforçar isso, Escola. Nós temos agora contratos de limpeza de boca de lobo, desobstrução de redes, com uma série de ferramentas tecnológicas que possibilitam o controle e a fiscalização do poder público, tais quais fotos do antes e do depois do serviço, aplicativo no celular, lá na ponta do operador, do operário, que ele coloca ali a quantidade de material que foi gasto, isso tudo acompanhado em tempo real, GPS nas equipes e o ponto biométrico também dos operários da terceirizada para saber quem se apresentou para o trabalho. Limpou a boca de lobo, pagou. Limpou a boca de lobo, pagou, evidente. Tá, e só para ter uma ideia, não é a mesma empresa que foi flagrada naquela reportagem de Gaúcha ZH que dizia que prestava o serviço, cobrava e não prestava o serviço. Não é a mesma empresa. É. Inclusive, uma dessas empresas que foram flagradas e que houve todo o processo de investigação ainda em 2016, se iniciou, recentemente participou de um outro processo licitatório e nós, dentro da Secretaria, através de uma decisão administrativa, declaramos essa empresa inidônea, ou seja, que não pode contratar com o poder público, haja visto inclusive que a reconfessa.